Fala, povo de Deus, povo abençoado. Hoje nós começamos aí a terceira lição que nós começamos a desenvolver de Gênesis. E hoje eu estou com um convidado mais do que especial, meu amigo pastor Luiz Gustavo, um amigo de longa data, homem de Deus. Amém. Vai ser uma noite de glória. Eu tenho certeza que o céu vai falar com você. Eu tenho certeza que o céu vai gritar algo poderoso ao teu coração. Hoje, como eu disse, nós estamos no terceiro capítulo de Gênesis. O primeiro foi uma bênção. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. E para que a gente consiga discordar, eu quero falar, o céu já tem que começar, pastor. Hoje temos convidado também pastor Pedro, que está ali convidado especial. Convidado especial, começa a interceder aí para a gente começar a repreender todo o mal. Para a gente discorrer com mais tranquilidade, a gente já vai para o texto, porque a gente vê que quando o assunto é bênção, quando as coisas começam a acontecer diante do céu, a gente acaba perdendo um tempo. Então a gente vai usar bastante tempo. Eu já queria começar e já te pedir para você ter um QR Code, aí você que se quiser aproximar a câmera do seu celular aí, tá lá o livro O Preço do Campo de Sangue, um livro que a gente lançou e tem sido uma benção. Para você ser abençoado, se aproxima lá e adquire. Mas hoje a gente já vai começar, eu já quero começar. Hoje eu vou fazer diferente. Vou pedir para o pastor Luiz Gustavo ler para a gente esse capítulo inteiro. E aí depois a gente vai começar a discorrer. E hoje eu queria fazer diferente. Hoje eu já queria começar com ele, liberando uma palavra para o nosso coração. Se apresenta aí, pastor. Eu também estou já querendo antecipar as coisas, mas se apresenta, fala um pouquinho de você, do ministério, de como de tudo aquilo que o Senhor tem construído na sua vida. E depois seria essa palavra para o nosso coração. Amém. Graça e paz a todos. Uma boa noite. Antes de me apresentar, eu queria só comentar. Eu falei com o pastor Leonardo o seguinte: é diferente, né? A gente está acostumado com o debate, né? Entender os textos, os contextos e ter as nossas opiniões, as nossas ideias em consonância, né? Em concordância com o texto. E hoje vai ser diferente. É como se nós estivéssemos dando um estudo, né? É como se fosse um culto de estudo da palavra, e sendo que pela internet, né? Bem legal, bem legal. Então, meu nome é Luiz Gustavo, né? Nós estamos pastores do Ministério Curados para Curar, onde ali estamos como presidente. Eu estou como vice-presidente é uma convenção nova. O nome, assim, vocês podem ser que não conheço, mas é a CADMISA, Convenção Associativa de Ministro e Sacerdote Autônomo. Estou como vice-presidente. E estamos nessa luta aí. Sou bacharel pela instituição FACEL, né, que é uma faculdade do Paraná, e pós-graduado também em aconselhamento e psicologia pastoral. A gente tem tentado fazer o ID do Senhor Jesus. Isso é importante, até porque a ideia desse projeto, né, pastor, de a gente desenvolver texto por texto, capítulo por capítulo, quer dizer, e a gente poder bater esse papo, trazer uma cronologia da Bíblia de uma forma simples, para que isso fique um legado. Então, uma pessoa que quiser ir lá, ler Gênesis, e aí, através do que foi ministrado, Gênesis capítulo 2, capítulo 3, vai ter muito material, muita revelação do céu, muito ponto de vista que agrega para a nossa vida. Porque, antes de começar a ler, eu queria dar um breve testemunho. A gente fez o capítulo 1 e o capítulo 2, e eu recebi uma mensagem de um amigo meu. E esse amigo falou assim para mim: Leal, eu achei interessante, porque eu nunca tinha prestado atenção, eu achava, e olha que é um homem que tem bastante tempo na igreja, pastor. E ele falou assim: eu achava que no capítulo 1, quando a narrativa do texto é cronológica, do primeiro dia ao sétimo, ele vai falar que fez o homem, e quando ele começa a falar no capítulo 2 de Adão, ele achou que já existiam homens antes de Adão. Isso é uma confusão que para muitos pode se escandalizar, mas muitas pessoas têm esse problema, pela questão da interpretação textual da Bíblia, pela essa questão não só teológica, sistemática, mas também com umas coisas simples. E ele falou assim: cara, fui prestar atenção que o primeiro capítulo ele fala uma narrativa do primeiro ao sétimo dia, e nos outros capítulos ele vem discorrendo com mais detalhe cada dia desse, trazendo uma revelação.
Então é importante você entender que a gente quer aqui trazer, sim, uma palavra revelada, mas também trazer um teor para você entender toda essa cronologia da Bíblia. A gente sabe que a Bíblia vai ter umas variáveis na questão dos livros, mas a gente consegue trazer algo poderoso para o seu coração. Então, vamos lá, pastor. Lê aí capítulo 3 para a gente e vamos pontuar alguns pontos aí para a gente. Você quer que a gente comece lendo todo o capítulo para depois vir então falando... é o seguinte, vamos ler do 1 ao 5, depois a gente vai discorrendo, a gente faz em tópicos. A gente lê do primeiro capítulo 1 ao verso 5, e depois eu leio o 6 até o 11 e a gente faz aí umas 4 tomadas. Tudo bem. Epígrafe do texto, que é... Qual é a sua Bíblia? A minha é... Almeida Corrigida. Almeida Corrigida. Eu tenho umas três Bíblias, mas assim, a Almeida eu consigo, além de entender, explicar um pouco melhor. Bacana. Aqui tem uma tradução mais fácil de ler. Legal. E a epígrafe diz a queda do homem, capítulo 3 do livro de Gênesis, o primeiro versículo: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto de toda a árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedor do bem e do mal. Bacana. Vamos lá, vamos discorrer um pouquinho sobre esse texto. Antes de passar a bola para o senhor, pastor, eu queria colocar um ponto interessante aqui, que a primeira coisa que me intriga nesse texto é que existe uma comunicação suspeita. Eu sempre digo, como assim uma comunicação suspeita? A Bíblia vai dizer que existem vários animais, mas nenhum se comunica com o homem. Porém, a serpente vai falar no natural para que seja audível a sua fala para uma mulher, ao ponto que ela possa persuadi-la. E então eu já consigo entender que isso, no mínimo, deveria trazer um alerta para Eva, porque não era algo normal no ambiente a qual eles estavam. E aqui já também fica, antes de discorrer nessa cronologia do que nós lemos, um ponto interessante para quem está nos ouvindo. Ao poder de ter uma autoanálise, para poder não só ter totalmente o discernimento do Espírito, mas também ter a possibilidade de enxergar situações que já te mostram que vão dar errado. Porque a gente vai entender que muitas pessoas se aproximam, e quando eu li esse texto do capítulo 3, uma coisa central me chamou a atenção, que foi sobre a questão do diálogo, sobre aquilo que aparenta ser e não é, e ser dilubriado por uma fala de alguém que não é. Então a gente vê nesse tempo que muitas coisas aparentam ser e não são, muitas pessoas se aproximam com duplas intenções, muitas pessoas estão no nosso derredor e com conversas que, se a gente tem um pouquinho de maturidade espiritual, nem vou falar intelectual, mas tem um pouquinho, não é malício, certo, mas ter um cuidado, porque as pessoas podem até tentar te enganar, mas quem tem Deus nunca vai ser enganado. Então esse é o primeiro ponto que eu entendo daí. E depois a questão até o capítulo 1:5, que a gente vê uma questão bem interessante, que é a questão do sofisma. A gente vê Satanás usando a palavra para enganar uma mulher. Eu posso te dizer com toda a legalidade que quando você pega o capítulo 4, quando ele está dizendo assim: então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Isso é uma mentira. O que é um sofisma? É uma verdade que entre elas está embutida uma mentira. Por quê? Porque no verso 5 ele diz: porque Deus sabe que no dia em que ele comer, se abrirão os olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. A serpente pega a fala de Deus, usou a palavra de Deus para poder enganar a Eva. Ou seja, ele pegou uma verdade embutindo uma mentira, que é o que Satanás é especialista em fazer,
se chama sufismo. Então, ele usa no verso 4 a referência do 22, porque o 22 ele vai dizer: então disse o Senhor, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente. Então, o que ele diz no 4 é a própria palavra de Deus, ou eu posso te dizer, é a Bíblia sendo lida para trazer uma mentira dentro da verdade da palavra. Então, só conseguimos ter discernimento de entender esse ponto com essa questão desse discernimento de espírito. Mas dentro dessa cronologia, até o capítulo 5, o que me centraliza, o que me faz focar é os diálogos que nós temos, e nós não conseguimos descobrir o que está por trás disso. Então, eu queria fazer também uma parte aqui nesses 5 versículos do capítulo 3. Se nós olharmos toda a narrativa da Bíblia, né, a gente entende, a gente que busca ensinar, a gente entende que o Antigo Testamento é uma norma moral para a igreja, né? Sim. E o Novo Testamento é aquilo que nós deveremos cumprir, ou que Jesus disse, ou qualquer um dos apóstolos disseram, aquele que Jesus escolheu, você, isso é para nós cumprirmos, né? Nós vivemos sobre a doutrina dos apóstolos. Mas o que chama a minha atenção você disse, mas eu quero só reiterar, tem muita gente ouvindo, mas não entendendo o que está ouvindo. Até porque, quando foi dito sobre a árvore do bem e do mal, não foi dito para Eva, foi dito para Adão. Ela não estava. A Eva não estava no momento. Exatamente. Só que Adão comentou com ela. Então ela pegou de Adão o que veio de Deus. Então tem muita gente ouvindo coisas. A gente, quando mais novo, tinha aquele tal de microfone sem fio, alguma coisa assim que eu não lembro qual era o nome que as pessoas falavam. Até chegar lá no último ouvinte, era totalmente distorcido. E eu fiquei assim pensando, como pode Eva deixar ser enganada pelo diabo e Adão ser persuadido por ela, porque amava, fez por amor, mas ele já sabia o que Deus tinha dito. Agora, o que Deus tinha dito, ele entendeu ou supostamente ele e Eva entenderam? É isso que tem acontecido hoje dentro das igrejas, nas famílias, nas empresas. A liderança passa uma tarefa ou passa algo que é necessário para um bom desenvolvimento e as pessoas, por negligência ou por não entenderem, acabam fazendo coisas que realmente não são aquilo que era para ser feito, né? Esse é o ponto que eu queria só chamar a atenção mesmo, que eu poderia, vamos colocar, o pastor Leonardo me fala algo, e esse algo eu falo com o pastor Pedro, que é o nosso convidado aqui. Mas será que o pastor Pedro entendeu o que ele quis dizer? Pode ser que eu tenha entendido, mas será que ele entendeu? Então é isso, quando nós formos ouvir alguma coisa, que não possamos ouvir apenas com os ouvidos, mas sim com a mente, que com a mente a gente consegue entender o que está sendo dito. E fora que um ponto interessante também desse aspecto, como você disse, para mim, como eu disse, o tema central do capítulo 3 é totalmente sobre comunicação. As comunicações que não devem ser ouvidas, as comunicações que você tem que ter o discernimento, mas aquilo que você sabe que Satanás vai pegar para poder nos enganar. Tem uma máxima que diz que Satanás não perde um culto, ele sabe tudo, na Bíblia ele vai. Então, assim, a gente entende que a gente precisa estar douto na palavra, a gente precisa buscar crescer em graça e conhecimento para que a gente possa entender a palavra, saber aplicar no nosso dia a dia e não sermos enganados. Porque, como você disse, Eva ouviu de Adão, mas se ela quisesse, ela poderia ouvir também uma direção de Deus. Era só ela buscar. Então, exatamente isso. Esse primeiro ponto ele me chamou muita atenção, pastor Luiz, porque é exatamente sobre isso. Porque quando ele diz assim, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerás dele, nem tocareis, para que não morrais. A gente entende que todo princípio de obediência
ele vai sempre vir acompanhado de uma colheita. A gente sabe que tudo que nós plantamos, nós colhemos, mas quando você não obedece princípios, você sempre vai comer de algum fruto. E quando a gente faz essa analogia de árvore, a gente entende que tem um fruto para ser comido. A Bíblia vai dizer que no meio do jardim há duas árvores. Uma árvore que tem livre acesso e outra árvore uma outra árvore que você não tem acesso. A que você tem acesso é que traz vida e a que você não tem acesso traz morte. Então, o que você comer dela, você vai colher frutos. Meio que parece redundante, mas é exatamente isso. Então, para a gente poder discorrer, tem mais algum ponto que você queria colocar? Não, eu acho que o pastor Pedro deve estar ali assim, todo vibrante por dentro, porque nós viemos no carro falando exatamente isso, né? Exatamente. A gente colhe o que planta, não tem jeito. E outra coisa, tem gente que não planta nada e quer colher alguma coisa também, né? Quer colher alguma coisa. Quem nada planta, nada vai colher. E a gente vinha falando isso no carro, né? É isso aí. E até porque tem uma coisa interessante, a gente vai discorrer o texto, a gente vai ver que Deus ele castiga Adão no que lhe provém. Olha que incrível. Ele fala assim, e não chovia na terra porque não tinha quem arasse. Então Adão ele seria alguém que iria arar a terra, cuidar da terra, ele ia ser alguém que ia ter o seu fruto e o seu mantimento da terra. Só que quando ele vai tratar o castigo com cada um, quando chega em Adão, ele exatamente tira dele a provisão, dizendo, ele não tira a provisão. Ele fala assim, você vai colher das suas ações no ambiente da sua provisão. Aonde que você vai tirar a provisão, será ali que vai ter um castigo. Você até vai comer, mas vai ter espinho. Você vai até comer, mas você vai ter que passar um bocado. Você vai até comer, mas vai ter que sofrer um pouquinho pela consequência do seu erro. É o suor. Exatamente. Então vamos lá discorrer. O 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Aí eu já queria fazer o contrário, passar a bola para você, depois a gente vai junto. Então, eu não sei assim se as pessoas entendem. Algumas pessoas, em alguns temas, me perguntam, mas por que a gente paga pelo erro de pessoas que não foi eu que cometi, né? A gente vê que a gente paga pelo pecado de Adão e Eva até hoje, mas a gente tem o direito de redimir dos pecados através do sangue de Cristo. E eu sei que nós vamos chegar mais embaixo, mas eu costumo comentar com algumas pessoas que as pessoas não têm a hombridade de assumir o seu erro. A gente vai chegar nesse versículo mais embaixo, mas eu queria já trazer agora, antes de começar, até pontuar um pouco mais assim de Eva ter dado para o marido ter aceitado. Nesse momento que a gente vai falar sobre assumir os seus erros, e a gente vai discorrer antes, mas quando chegar no momento nós vamos falar também. Adão, quando é interrogado por Deus, ele bota a culpa na mulher. E a mulher, quando é perguntada por Deus, bota a culpa na serpente. O que nós temos visto hoje na sociedade é isso, né? Jesus só fala assim, assume que está pecando. Eu vou te aliviar. Mas as pessoas preferem culpar outras pessoas. A culpa foi dele, a culpa foi dele, a culpa foi dele. E aí, continuando nesse texto, o interessante é, como nós havíamos falado, quem ouviu a palavra de Deus foi Adão. Mas eu não sei qual tipo de sentimento ele tinha naquele momento ali com Eva,
da sua esposa ter trago para ele o alimento e ele ter comido sem questionar, sabendo ele que era errado. Então é aquilo que a gente havia falado no início. Será que ele realmente entendeu o que Deus falou para ele ou ele apenas ouviu o que Deus tinha falado? Porque nem todo mundo que ouve entende o que está sendo dito. Tem uma grande diferença de ouvir e escutar. Escutar, você detém a atenção, você discerne, vem acompanhando de várias atitudes. Ó, Deus fala assim para Ezequiel: vá até o vale. Aparentemente é Deus que está falando com ele. Vá até o vale que está seco. Na mente dele o vale estava seco. Quando ele chega no vale e começa a andar ao derredor, ele vê que estava sequíssimo. Então ele entendeu de uma maneira e chegou lá e viu que não era daquela maneira. Então é tudo do jeito que a gente entende. E nesse momento, Adão parece que ficou, se minha esposa vai morrer, eu vou morrer junto com ela, porque não tem outra explicação. Se o próprio Deus teve um contato com ele, uma fala com ele, ele se deixa pela sua mulher, eu entendo assim, já que ela vai morrer, então eu vou morrer também. E um ponto aqui interessante quando você está falando, só para poder agregar a sua fala, no verso 6 ele diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejado para ter entendimento. Olha que incrível. Ela está comendo de algo que foi dilubriado. Na verdade, o erro já começou no dar ouvido. E o problema é que a gente dá ouvido e entra no coração. Já começamos ali. A gente ouve muita coisa, mas se a gente não souber filtrar, entrou no coração, na verdade ali já é o caminho da perdição. Quando entra no coração e aí a gente começa a buscar entendimento para a ação. Olha que incrível. Muitas das vezes a gente tem situações contrárias quanto a nossas vidas e remete até o que você falou, porque Eva tinha informação de Adão. E quando a Eva tem a informação de Adão, em vez de ela buscar na fonte que tinha, a Bíblia vai dizer que quando Deus vem, Deus não... Porque Deus ele é todo poderoso, ele já sabia desde o começo o problema. Então o que acontece? Deus ele não vem no exato momento do problema. Deus vem no momento do relacionamento, na virada da tarde, dizendo assim, eu vou vir me relacionar com vocês, porque o pecado não me afasta de você, porém o pecado traz consequências de morte. A gente tem que entender isso. O pecado, Deus não tem parte com o pecado, mas Deus ele sempre amou o pecador. E toda vez que o pecador consegue admitir um erro, como você disse, ele vai sempre se relacionar para trazer redenção, restauração e remissão. Só que ele vem na virada para falar com ela. Só que olha que incrível. Quando ela fala assim, eu estou comendo, porque eu quero ter aquilo que Adão teve na fonte que era Deus. Quero o quê? O entendimento da ordem de não comer ou comer. Porque quando ela come, o texto vai dizer que ela está querendo comer para ter o que ela não tem. Só que ela acha que comendo ela vai ter o que Deus tem, sendo que a fonte estava disponível o tempo inteiro para dar para ela. Só que ela não quis ter acesso. Ela sempre procurou, como você disse, em terceiro, quando Deus sempre na virada da tarde vinha se relacionar. Era só nesse exato momento ela dizer assim, eu tenho uma dúvida. Eu tenho aquela árvore lá, eu tenho uma vontade de comer, mas se eu falou com Adão, como é que é essa história aí? Me fala aí. Se eu é Deus de relacionamento, eu queria entender. Aí ele falou assim, não, eu falei para Adão que a consequência era essa. Então, exatamente esse ponto que você colocou. Então, você falou do versículo 6, e agora me veio à mente também mais uma interpretação desse texto. Vendo a mulher que a árvore era boa de se comer. Eu vou falar de mim, que eu vim do mundo, então a gente tem autoridade para falar. A gente, quando está envolvido no pecado, é muito gostoso. Quem falar que o pecado é ruim, irmão, esse cara é o próprio Deus aqui na terra. Porque é muito gostoso. E eu acredito que Eva aconteceu isso. Ela provou do pecado e viu que o pecado era muito gostoso. Porque diz que que a árvore era boa de se comer. Qual o pecado que a pessoa está envolvida e que não é bom? Fala hoje para alguém que está na prostituição que é ruim. Ele vai falar, não, eu sou o cara, a melhor coisa do mundo, uma aqui, outra ali. Fala o cara que está bebendo que é ruim. Não, uma cervejinha, uma cachaçinha maravilhosa.
quem está envolvido no pecado é bom de se fazer. E aí aconteceu isso com ela. Ela se envolveu no pecado, primeiro da desobediência, né? E aí quando ela provou que o pecado era bom, ela falou, opa, vamos distribuir para o meu marido também, para quem mais viesse. Mas pode continuar, pastor, vai lá. Não, mas não é nem só sobre isso. É um ponto interessante. O nosso amigo Márcio, ele colocou aqui, ama o pecador que se arrepende. Né? Ele colocou essa frase aqui no que a gente colocou. Verdadeiramente, aqui a gente não está dando legalidade para o pecado. Não. O que a gente quis dizer é que Deus ele vai... porque a gente tem essa máxima. Deus ele ama o pecador, porém ele não tem parte com o pecado. E a gente também não acaba destrinchando isso, fica uma parte que acha que a gente está dando legalidade para o pecado. Eu sempre uso esse texto de Marcos, quando Jesus está na Santa Ceia, Jesus está com Judas à mesa. Só que Judas ele é pecador, porque ele vai trair o mestre. E uma coisa me chama a atenção, e isso eu consigo contextualizar até um pouco o que o nosso amado irmão Márcio falou. Deus em nenhum momento expulsou ele da mesa da comunhão. Jesus, perdão, não expulsou ele da mesa da comunhão. Jesus deu o pão na boca dele, que era uma das maiores honras naquele tempo, era você tirar um pedaço de pão e dar na boca. Ou seja, ele estava ao alcance da mão de Jesus, só sentava perto do anfitrião quem tinha honra. Então, se Judas era alguém que estava num lugar de destaque por honra, e Jesus deu um pedaço de pão trazendo a boca dele, dizendo assim, ó, pode comer, ele está dizendo assim, Judas, eu nunca vou deixar de ter comunhão contigo, porém o teu pecado vai te tirar da mesa quando Satanás entrar em você. Então a gente precisa entender isso. O pecado não tem parte com Deus em nenhum momento, porque ele não tem parte com o pecado. Porém, ele está o tempo inteiro se relacionando com o pecador para que ele possa redimir, porque a graça de Jesus é pegar um pecador e transformar ele em uma nova pessoa. Transformar em uma nova pessoa. E quando se questão do arrependimento, se arrepender, isso é para a gente o tempo inteiro. A Bíblia vai dizer, examine-se, pois, antes de tomar Santa Ceia. O arrependimento é para todo mundo que está dentro da igreja, fora. É porque o pecado não pode existir nunca na nossa vida, mas a Bíblia vai dizer que aquele que diz que não peca, já pecou. Então, todos nós temos que se arrepender o tempo inteiro. Sobre essa parte do pecado, pessoas que já estiveram dentro um dia de alguma congregação, ou fazendo parte de algum ministério, ou até pessoas que ainda não, elas pegam também essa máxima de Jesus e Maria Madalena, tira a primeira pedra quem não tem pecado. Só que o texto não para por aí. Exatamente. Ele olha para ela, onde estão teus acusadores? Não tem, nem eu te acuso. Porém, vá e não peques mais. Então é necessário a mudança, porque o evangelho é mudança de vida, não é Jesus te aceita como você chega. Exatamente. Mas você não consegue permanecer da mesma maneira, porque quem tem Jesus é transformado, não tem jeito. Se a palavra não estiver mudando a nossa vida, tem alguma coisa de errado. Está errado. A gente não está vivendo a totalidade. Como você falou, Deus ele te aceita do jeito que você está, mas você não pode permanecer do jeito que você não pode continuar. Na verdade, ele te recebe do jeito que você é, exatamente, mas ele não te aceita do jeito que você é. Exatamente. Ele te recebe, mas aceitar ele não aceita. Por isso que ele diz, não peque mais. Exatamente. Uma das ordenanças, como ele diz para Adão, no ambiente de relacionamento, ele está dizendo, preciso colocar um princípio, que é, não coma, porque o meu não vai trazer muitos sims para a sua vida. Bênçãos. Bênçãos. Então, não peque, porque não pecando, você vai ser santo como Rapaz, Jesus, a gente começa a falar, não dá nem vontade de parar. Hoje eu estava falando lá na loja o seguinte, relacionamento, família. Hoje as famílias estão sendo perdidas porque não está havendo um não para os filhos. Exatamente. Tudo pode. Eu vou no baile. Vai, minha filha. Vai, minha filha. Não está havendo um não. O não gera bênção para a família, porque o freio, você está a 150 por hora. Se você não tiver um não, que é o freio, você vai bater, vai colidir, vai matar alguém. Mas quando você tem o freio, você consegue parar antes de acontecer algum acidente. O não é isso. É conseguir parar antes de chegar no pecado. Verdade. Só que as pessoas querem só o sim, o sim, o sim. Meu pai é ruim porque só fala não, meu pai é ruim porque só fala não. Eu só ganhei não. Eu não me tornei uma pessoa ruim. Aquela coisa que eu me lembro, passou outro dia aí, cara, um meme na internet de uma mãe que tem 2 menininhos num rio, quer dizer,
Aí ela tá com a vara, as crianças tá passando. Aí, tipo assim, a legenda era: eu agradeço cada pancada que minha mãe me deu. Hoje é um escândalo. Eu não quero entrar nesse teor. Não bater em criança, não bater. Mas eu lembrei disso, que era sobre isso. Eu lembro que hoje eu agradeço cada palmada da minha mãe, porque isso construiu um caráter. E agradeço também os diálogos sem palmadas, porque também construiu um caráter. Aqui eu não quero entrar por nenhum lado, mas vamos lá pra gente não perder o fio da meada, porque a hora voa e já estamos na muito metade. Rápido, né? E o que eu falei sobre isso é interessante, é que, como ela diz, vendo a mulher que era agradável para ter entendimento, ela queria ter aquilo que ela tinha acesso, do fruto que era proibido, ela vai lá e come, porque ela foi dilubriada pela palavra da serpente, instruindo ela numa verdade junto de um sofisma que tinha uma mentira por dentro. Então ela foi enganada e ela trouxe no coração a vontade de comer daquilo que não podia. Então foram abertos seus olhos e ambos conheceram que estava nu e cozeram figueiras e fizeram para si aventais. Uma coisa que interessante, né? Quando os dois comem, é automático os olhos enxergarem aquilo que eles só viam. É impressionante. Já estava ali, mas eles, aos olhos naturais, eles não tinham acesso. Mas o que determinou isso? É o entendimento. A gente precisa entender isso, porque o entendimento ele é sempre muito bom. Porém, tinha coisas que Deus estava preservando porque não era necessário naquele ambiente. O entendimento para muitas coisas não era o princípio do propósito. O princípio do propósito é multiplica, se relaciona, vive entre eu e você, porque eu costumo dizer isso, eu falei isso lá nas aulas anteriores. Deus, por que ele botou uma árvore? Cara, pra quê? Não tinha lógica, ele era todo poderoso. Ele botou uma árvore lá só para testar Adão e Eva. Ele já sabia de todas as coisas, mas era porque ele precisava colocar um limite. Ele precisava colocar um não, para entender que não tem como você andar com Deus sem cumprir princípios. Sim. Sem cumprir aquilo que Deus ordena para que a gente possa ter uma boa caminhada. Então, quando ele fala aqui, ele está dizendo o seguinte: o entendimento ele foi ocultado de vocês nesse momento porque não era esse o teor do propósito. O teor do propósito era relacionamento, multiplicar e arar. Então, assim, quando eles comem isso, eles enxergam pelo entendimento, porque eles sempre viram, eles sempre olharam. Só que o entendimento trouxe à tona uma verdade que não era para aquele momento. Então tem muita coisa, e o Céu falou isso, gritou no meu coração, porque durante a tarde Deus está falando muito sobre isso comigo. Ele falou assim: Léo, tem muita coisa que eu te preservo, tem muita coisa que eu não te deixo ter acesso, porque não é o momento. Porque senão você vai se perder, você vai enxergar o que não deveria. Imagina se Deus abre nossos olhos espirituais 24 horas. Você está andando aqui, passa um anjo. Você está igual o Daniel, construindo um aqueduto, vem um anjo e desce. Aí tu está paralisado por uma visão do céu com o natural. A Bíblia vai dizer que quem está do lado não entende nada. Você imagina o caos que a gente viveria, pastor. Eu estou andando aqui vendo um anjo, aí estou vendo um demônio. Você acha que eu ia conseguir me concentrar no meu trabalho? Acho que eu ia conseguir me concentrar no que eu tenho que fazer? Então tem coisa que Deus nos preserva por amor. Duas coisas que chamam a atenção você falando. A própria Bíblia narra que para entrar no céu tem que ser como uma criança. Adão e Eva, até aquele momento de comer o fruto, eles eram como uma criança. Uma criança pode ver outra criança despida que não vai ter maldade. A gente estava falando que eles cozeram aqui no versículo 8, né? Sim, cozeram folhas. 8, isso. No versículo 8, eles pegaram folhas e costuraram umas nas outras para fazer vestes para eles. Até aquele momento ali, eles estavam como se fossem crianças. Então eles, ao comer o fruto, eles pegaram a infância, supostamente dita deles, e já transformaram na fase adulta, porque você repara que uma criança já aos 7, 8, 9, 10, dependendo da família, já começa a ver maldade no nu. Eles já nasceram grandes. Sim, só que com a mente de criança. Exatamente. E aí eles
deixaram literalmente de criança quando comeram o fruto. É mais ou menos isso que Deus está nos instruindo aqui. Enquanto você permanece com mente de criança, você não vê maldade nas coisas. Mas quando a tua mente começa a abrir, opa, começa a apontar, porque ali a gente vê que tem alguma coisa. Né? E o interessante é que você falou, Deus não me dá algumas coisas, ele me falou, rapaz, Deus tem me falado sempre, Senhor, como pode? A gente tem se preparado e não é a tua hora ainda. Exatamente. Minha esposa até falou esses dias para mim, ainda não é a sua hora. Ainda não é a sua hora. E minha esposa tem uma área espiritual, rapaz, que eu fico até... Teve um processo da minha vida que eu passei tremendo, de uns problemas aí, uns 13 anos atrás, que ela falou, ó, eu não te chamei para isso. Eu falei, calma aí, eu não te chamei? Minha esposa não me chamou? Não, era Deus usando minha esposa falando que não me chamou para isso. Então ela tem essa área espiritual muito mais aguçada do que eu. Só para a gente pontuar aqui, o Fábio Matos colocou uma mensagem aqui. Boa noite. O pecado não é gostoso. O diabo faz você entender que é gostoso. Mas estar na presença de Deus não tem explicação. Discorre um pouquinho para a gente, pastor. Não, claro. Sobre a sua fala aqui. Essa área espiritual que ele disse, o pecado não é gostoso. Sim, não. O pecado ele causa morte, tragédias. O ato do pecado é que é gostoso. Eu não sei se esse Fábio ele nasceu num berço cristão, mas o que a gente está passando aqui são coisas corriqueiras. Quem está no ato do pecado, principalmente aqueles que não têm Jesus, fala para ele que aquilo ali é ruim. A sensação é a melhor do mundo, porque eu já tive lá, eu sei o que eu estou falando. Mas eu acho que o que você quis dizer, você também quis dizer na questão da carne. Sim, eu estou falando da carne, não, da você carne. Pega, é gostoso. Lógico que nós temos que viver pelo Espírito e a mortificação da carne leva ao Espírito. Sim, o porém é que quem está fazendo a vontade do diabo vive com o Espírito do diabo, não vive com o Espírito de Deus. Então ele vai viver... A nossa luta não é contra a carne, é contra o espírito. Mas para quem é espiritual? Precisa matar a carne. Quem está no mundo, o pecado é 24 horas, porque ele não tem um lado espiritual para poder discernir ou brigar contra a vontade da carne. E realmente, o pecado na carne é bom para quem está fazendo, vai para uma pessoa, não é? Só que nós, como espirituais, nós temos que combater isso 24 horas. E aí se torna ruim para quem é espiritual. Essa é a verdade. Exatamente. E vamos lá para o 9. A gente já leu até 11. Escondeu Adão a mulher da presença do Senhor, que estava na árvore do jardim, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse, aonde estás? Ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita será de todos os animais do campo, sobre o teu ventre andará e o pó, e comerás todos os dias da tua vida. Quando eu li isso aqui, algo me chamou muita atenção, pastor. Você vê que quando Deus, ele lembra que eu falei que a centralidade desse capítulo 3, do meu ponto de vista, é sempre a questão da comunicação. Como a comunicação, aquilo que você ouve chega até você, você filtra, discerne, você não deixa entrar no coração, você começa a desenvolver um pensamento e com uma ação para parar esses sofismas que Satanás ele nos coloca. Mas algo aqui é interessante, que quando Deus vem conversar com Adão, primeiro ele conversa com a liderança. Deus ele nunca pula princípio. Ele primeiro vem conversar com Adão, porque a instrução foi para ele. Por mais, aqui eu não estou levando nenhuma parte de machismo, que Deus não fala com mulher, não tem nada nesse teor. Deus ele não pula esse princípio da questão da liderança. E o que eu acho que é interessante nesse ponto de vista é que Deus pergunta a Adão e Adão tem uma fala. Ele pergunta à mulher e a mulher tem uma fala.
Mas quando chega com um diabo, com Satanás, ele não pergunta, ele decreta. Porque aqui tem um princípio. Deus ele sempre vai se relacionar com o pecador. Mas volta a dizer, na relação do pecado, ele executa juízo. Então foi o que eu disse lá, que teve até um pouco de discordância. No que se diz no teor de diálogo, Deus ele vai sempre conversar com o pecador. Por que você fez? Aí ele fala, porque ela me deu. Aqui eu não quero entrar no teor da desculpa, se é esfarrapada, se não é, se tem coerência, se não é. O que eu quero entrar na questão é o seguinte, ele está fazendo uma pergunta e ele tem uma resposta. E ele não julga o homem, ele fica em silêncio, porque ele vai aplicar um juízo. E quando com a mulher, a mesma coisa, mas com Satanás ele não pergunta, ele executa um juízo. Isso é lindo, porque toda vez que Deus se relacionar, ele vai sempre te ouvir. Mas entenda que vai sempre ter um juízo para aquilo que é bom e para aquilo que é ruim. E aí... sobre esses versículos que eu estava até comentando, né? Que quando a gente assume, isso é mais dito lá no Novo Testamento, quando a gente assume Jesus, a gente vai falar de Deus, Jesus, ele é fiel para purificar os nossos pecados, mas tem que assumir. E aqui nenhum deles assume. Pergunta para Adão, culpa a Eva. Pergunta a Eva, culpa a serpente. Né? O bonito daquele que quer ter intimidade com Deus, principalmente aqueles que estão começando agora, não sei se todos que estão na live estão começando ou já têm uma intimidade, é falar para Deus, Senhor, ele sabe o que você fez, mas toda a história da Bíblia, Jesus quando chega para algum paralítico, cego, alguma pessoa que precisava de um milagre, ele já sabia o que precisava, mas ele perguntava à pessoa o que queria. Então, é esse diálogo que é interessante. As pessoas, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor me sente, mas eu pequei, me perdoa, me ajuda. E é isso que vai libertar a pessoa. Né? Muitas pessoas hoje estão ficando doentes porque não liberam uma palavra. Não é só o perdão, é sentar e dialogar, conversar aquilo que está acontecendo. Prefere ficar para dentro e aí guardando raiva, guardando ódio e acabam adoecendo. Né? O pecado traz isso, traz consequências de doença. Verdade. Eu vou continuar discorrendo. E porém, inimizade entre ti e a mulher, aí ele começa a sentenciar. Para a serpente, ele fala que ele vai comer o pó da terra, ele vai sentenciar agora a mulher. Ele não responde acerca do que ela diz, ele só sentencia. E eu, porém, inimizade entre ti e a mulher, e a tua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor, a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Esse texto aqui, quando se diz para a mulher, tem uma coisa incrível, eu dou aula aqui, ele fala assim, difícil, né? O que a mãe está dizendo para a mulher? Ele está falando assim, daquilo que você gera e traz felicidade, vai vir acompanhado de dor. Porque você imagina se uma mulher gerasse sem dor. Multiplicaria rapidamente a população mundial. Com dor já multiplica, mas imagine sem dor. Algo que traz tanta felicidade, é sonho de tanta gente. Se fosse algo tão normal. Porque eu conheço muitas pessoas que não conseguem engravidar pela parte psicológica de ouvir de outras mulheres experiências ruins. De ficar abalada pelas dores ou pelos problemas. Mas algo que me chama a atenção, volto a dizer, a consequência do pecado pela desobediência da mulher vai ser gerado no lugar da provisão. Naquilo que ela vai ter de maior felicidade, porque eu não consigo imaginar uma maior felicidade do que uma mãe gerar, pegar no seu braço um filho da promessa. Então isso, ela está dizendo, quando você pegar, mas antes disso você vai passar uma grande dor para lembrar a consequência do seu erro. Você vê que Deus em nenhum momento ele anula a promessa e a bênção. Porém, ele coloca um teor para ensinar a consequência do erro. E ele vai dizer assim, que eu falei sobre lá na igreja, será para o teu marido e ele te dominará. O que Deus está dizendo para a mulher? Ela fala assim, antigamente você tinha um livre acesso em todas as coisas. Você poderia se relacionar comigo, você poderia comer da árvore que você quisesse, menos da que eu proibi. Você poderia andar aonde você quisesse. Você poderia fazer o que quisesse, a não ser o que eu disse para não fazer. Só que a partir de agora, você não pode pegar nenhum fruto sem antes falar com o teu marido. Você não pode andar sem antes falar com ele. Porque o teu castigo vai ser você ficar submissa à permissão do seu marido.
aqui Deus já está apontando para Cristo, dizendo assim, vai vir alguém que a partir de agora, todas as suas ações precisam passar pelo exemplo que ele deixou como legalidade. Então Jesus nos ensina aquilo que podemos ou não fazer pela sua vida. Então, aqui pegou para a mulher. Muitas não entendem esse princípio. Aqui a gente está falando de dominação, não está falando de empoderamento masculino ou de feminismo. A gente está falando, ele está dizendo um princípio. Antes você pegou o fruto e trouxe até Adão, porque você tinha livre acesso. Agora você não pode colocar a mão no fruto e arrancar sem antes você falar para ele aonde você vai. Porque um dos erros de Adão foi que Deus falou assim, cuida do jardim. Se ele estivesse cuidando, dando atenção, ele ia enxergar onde a mulher dele estava. E acontece muito isso em alguns lares, né? Exatamente. As pessoas separam casamentos, as pessoas têm esses problemas dentro do lar porque eles esquecem de cuidar. Né? O trabalho, qualquer outras coisas, mas esquecem de cuidar. Porque Deus deu a primeira instituição é a família. Se a pessoa cuida, zela, sabe onde está junto, né? Se ele estivesse junto ali, claro que Deus é onisciente, já sabia que isso ia acontecer, mas a nossa visão de ensinar é cuide da sua família, esteja junto com a sua esposa, esteja junto com o seu marido, sempre conversem um com o outro antes de fazer qualquer plano. Eu vou fazer algo, marido, será que é legal? Esposa, será que é legal? Sempre estar combinando um com o outro para não ser pego de surpresa. Né? Que na verdade é isso. Tem coisas que a gente é pego de surpresa. Mas eu não sabia que tu ia fazer isso. A gente acaba até entrando em contradição porque não sabia. Verdade. Então o que eu quero colocar aqui, pastor Júlio colocou, graça e paz. Deus é imperativo e disse para Adão, não coma deste fruto. Ele comeu, tem consequência. Ele comeu, tem consequência. Ele disse para Moisés, não entrará na terra prometida. Falou para Davi, não tirarei a espada da sua casa. Falou para Paulo, o maior formador da igreja no Novo Testamento, não vou tirar espinho da sua carne. Aqui está na minha graça te basta. Faltou essa pronúncia aqui. Então, nós todos somos concordantes e unânimes de entender que é um princípio do texto que a gente está discorrendo com um princípio que é a questão... é legal, o povo participa, né? Exatamente. É questão desse ponto de vista, pastor Luiz, que a gente precisa colocar, que as pessoas precisam entender. A gente está discorrendo a questão do texto dentro desse contexto de Gênesis capítulo 3. E qual é o contexto? É que o pecado, pela desobediência, gerou um castigo. Uma consequência. Qual foi o castigo? Não só sair do jardim. Foi que Adão vai lavrar a terra com dor, mulher vai ter filho com dor, e serpente, enfim, a gente não vai nem falar do diabo para não dar crédito para ele. Mas a consequência do erro traz o pecado traz uma consequência. E a questão é essa. O arrependimento, em nenhum momento a gente vê Adão se arrependendo. A gente não vê Eva se arrependendo. Não tem esse diálogo, não tem. E eu acredito, eu não posso aqui colocar isso, que o arrependimento de Adão anularia, porque há um princípio bíblico que é tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Dentro do contexto da narrativa do texto, para os tempos de hoje, aquele que se arrepende, esse encontra justiça. Aquele que se arrepende e não comete, encontra justiça. A questão é, no nosso tempo de hoje, sem ser dentro do contexto do que lemos, o arrependimento vai me gerar uma graça e essa graça vai me fazer ter o céu, que é o nosso maior princípio. Mas o meu erro do pecado não vai tirar a consequência de um fruto que eu vou colher com dor. Então, não saindo desse contexto aqui, o arrependimento aqui não entra em questão porque a gente não vê Adão e Eva se arrependendo, não tem esse diálogo. E aí fica uma incógnita. Se eles se arrependem, será que Deus permitiria eles continuarem dentro do jardim? E aí a gente tem um debate aqui para mais de metro e vai ter que... o problema é que, como eu falei, eu sou acostumado com debate, não com ler apenas assim, a língua fica coçando até... Perdoa o irmão que entendeu errado que eu falei que o pecado é gostoso, não para mim, mas quem peca realmente tem esse entendimento. Mas o debate é isso, pessoas que têm opiniões formadas em relação a textos
e contextos que dão as suas opiniões, mas aqui a gente está dando um estudo, né? Dando um estudo sobre a palavra. Mas é bom quem está assistindo dar opinião, é muito bom, muito bom. Até porque a gente vai construindo para a narrativa. Pastor Júlio, um abraço. Não conheço o irmão aí, mas um abraço. Na verdade, o pastor Júlio ali, ele veio até sintetizando mais porque está tendo um debate ali sobre a questão do arrependimento, não, do pecado em si, que isso é uma fonte inesgotável de diálogo, né? A questão do pecado, da consequência. A gente não tem que ter pecado em momento nenhum. Eu posso até completar, se de repente tiver alguém que estudou mais o capítulo 3, nesse momento acho que não existiria ainda o termo arrependimento. Sim. Com Adão e Eva. Não existiria. Porque eles levantaram um ponto interessante. Dentro do contexto que a gente está falando. Porque uma coisa é você fazer uma fala isolada daquilo que você colocou, que eu entendi, que era a questão da carne, e você pegar isso isoladamente e trazer para os dias de hoje, né? É lógico que a gente está falando aqui dentro do contexto desse tempo, mas é para uma pessoas entenderem no nosso tempo. É isso aí. Entendeu? Então, vamos lá, para a gente tem pouquinho tempo. Os espinhos, os cardos também, capítulo 18, produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto. Comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dele foste formado, porquanto és pó. Em pó se tornará. E chamou Adão o nome da mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Então disse o Senhor: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a tua mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomada. E havendo lançado fora, o homem pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui a gente acabou o capítulo 3, mas eu queria colocar um ponto interessante, que no verso 17 ele vai dizer: Adão disse, porquanto deste ouvido à voz da tua mulher. Aqui eu quero sintetizar pela questão desse diálogo que eu falei, pastor Luiz, que é a questão da fala, né? Muitas das vezes a gente ouve muitas pessoas, igual você falou, a nossa mulher, minha esposa hoje me marcou numa coisa do que o pastor Bruner colocou, né? Ele falou assim: a mulher tem o sexto sentido, o homem deve ouvir a mulher, que a mulher sabe. A minha esposa, ela é muito sábia, eu procuro sempre ouvi-la, mas a gente precisa entender que antes de ouvir a sua esposa e o seu marido, a gente precisa ouvir Deus. Deus. E às vezes a gente tem um contexto muito de espiritualizar e colocar num pedestal a voz de alguém que a gente sabe que tem um poder de influenciar a nossa vida, mas a gente esquece de dar ouvido a Deus. E aqui no capítulo 21 é algo lindo que eu queria deixar uma palavra para quem está ouvindo a gente. Amém? Eu queria liberar uma palavra profética. E fez o Senhor Deus Adão, a sua mulher, túnicas de peles. Olha que lindo. Um homem, eu volto a dizer, que peca, um homem uma mulher que peca, a gente vai ver o primeiro sacrifício mencionado na Bíblia, porque para que Deus pudesse tirar a pele de algum animal deveria ter sido morto. Isso aí. Em Gênesis capítulo 9, verso 6, Deus deixa um princípio. Por quê? Porque eles começam, Abel mata Caim mata Abel, e começa a ter uma morte, começa a ter morte atrás de morte, e Deus coloca um princípio: todo aquele que matar pelo sangue deverá ser pago. Porque nesse princípio, Deus, para todo pecado, tem que haver um sacrifício. Para que aconteça o que está escrito lá em Hebreus capítulo 9, verso 12. Porque só tem remissão de pecado através de expiação de sangue, de remissão. Mas esse sangue agora de Hebreus é o sangue de Cristo, então, né? Então, é isso que eu queria contextualizar. Ele sempre vai fazer uma menção para Cristo, né? O Antigo Testamento ele sempre faz uma menção. Então, eu queria dizer sobre isso, pela questão desse sacrifício de cuidado. Deus ele já está dando um princípio de expiação, porque para todo pecado precisa haver uma remissão por morte. E aí ele tem um cuidado que, mesmo sendo pecador, ele fez roupas, ele fez vestes, para dizer assim: você é até pecador, você está saindo do lugar de comunhão, mas você não vai sair de qualquer jeito. Você não vai sair abandonado, você não vai sair nu. Imagine um Deus costurando roupa, imagine um Deus formando uma roupa para vestir quem é pecador. Ele está dizendo assim: eu não tenho parte com o pecado, por isso que você está perdendo o acesso. Mas nem por isso eu vou deixar de trazer aquilo que
anula a tua vergonha. Então tem gente que está ouvindo isso e vai entender que Deus ele sempre vai ter parte contigo, querendo que você se anule do pecado para viver uma totalidade. Isso é lindo, que Deus está mostrando um cuidado extraordinário com quem Ele ama. Está falando, você vai sair, mas você não vai sair debaixo de desonra. Você não vai sair de qualquer jeito. Você não vai sair envergonhado. Só que há princípios que eles perderam o melhor lugar, que era o Éden. Eu não sei se já vamos terminar, não, né? Eu queria trazer uma palavra também uma palavra profética, uma palavra de consolo para aqueles que hoje se encontram envolvidos em pecados, acham que não conseguem mais. O mais difícil, não sei se aqui na localidade é assim, mas lá onde a gente mora, pastor Pedro está ali, próximo aos nossos bairros ali, pessoas que estão afastadas. Eu sei tudo, não adianta você tentar pregar. O que é mais difícil é nós conseguirmos falar de Jesus, falar que Ele ainda continua te amando, né? Porque quando o pecado entra é horrível. Tem uma palavra que chamou a minha atenção nesse contexto do amor, do cuidado de Deus. Jonas, ele recebe a voz do Senhor dizendo para ele ir para uma localidade chamada Nínive. Só que Jonas conhece quem eram os ninivitas, um povo sanguinário, matava, eles enfiavam uma vara de um lado ao outro do corpo, destruía as pessoas, os seus adversários, e Jonas conhecia como era a fama desse povo. E quando ele recebe essa missão de Deus para ir até Nínive, ele fala, eu vou nada. Ele vai em outra direção, acaba entrando, ele vai para o porto de Jope, pega um navio, quer ir em direção a Tarsis. E três coisas me chamam a atenção nessa particularidade de Jonas, sobre o cuidado de Deus. Ele, por estar com o coração ruim, ter ouvido, mas não ter percebido, entendido e ter feito aquilo que Deus queria, ele bota em risco as pessoas que estavam ao seu redor. Ele entra no navio, as pessoas levando bens naquele navio, vem a navegação, o vento estava diferente, e as pessoas começam a falar, opa, tem algo errado aqui, achando que eram os bens que estavam dentro do navio e começam a jogar fora. Quando nós estamos fora da vontade de Deus, quem está ao nosso redor começa a perder as coisas, começam a sofrer. Mas mesmo assim, olha o carinho de Deus por Jonas. Ele reconhece que o problema era ele, é lançado ao mar, cai e um grande peixe o engole. Se nós entendêssemos esse contexto, depois que Deus falou isso comigo, eu falei, meu Deus, só o Senhor mesmo poderia fazer isso. Ele poderia ter caído em qualquer lugar dentro do peixe, no estômago, no esôfago, no abdômen. Em qualquer lugar iria ser feita a digestão. 3 dias, a digestão iria acontecer, logicamente ele ia morrer, mas ele cai no ventre. Olha o carinho de Deus. Ventre é lugar de filho, lugar de gerar filho. Jonas cai no lugar que é de filho. Por mais que ele estivesse sendo desobediente, você que está nos ouvindo agora, eu não sei o que fez com que você saísse da presença do Senhor ou desobedecesse à vontade de Deus. Deus está te guardando no ventre, no lugar de filho. E Ele tem honra para te dar. Apenas, só basta você levantar a sua mão, assumir o seu erro e falar, Senhor, eu quero retornar. Amém. Palavra poderosa. Fez uma reflexão muito, muito poderosa aqui no meu coração. Então, esse estudo de hoje deixou uma narrativa bem clara para a gente, até depois dessa sua última fala, em questão de entendimento, questão de saber discernir o que é ouvido, o que é falado, questão da interpretatividade, a questão do discernimento de espírito, aquilo que a gente não só ouve, mas aquilo que a gente não só escuta, mas ouve, porque vai deter a atenção, entender que Satanás, a gente tem muitos falsos profetas que estão pregando a palavra,
estão usando a palavra para enganar a muitos, estão usando de sofismas com as verdades embutidas nas mentiras. Então a gente precisa entender, porque o evangelho de hoje não é aquilo que eu entendo. A gente pode ter uma discussão teológica num ponto ou outro, mas a centralidade do evangelho, que é Cristo, que é conversão, remissão, arrependimento, nova criatura e o céu, isso é inegociável. Inegociável. Porque a gente precisa entender que o reino do céu precisa ser totalmente povoado. Então, foi mais esse debate de hoje. Debate não, né? Nosso estudo. De hoje, de Gênesis capítulo 3. Vou chamar o pastor Leonardo para fazer um debate lá na rádio. Lá. Acho que tá doido. Pastor Luiz Gustavo, agradeço pela tua Eu que agradeço. Obrigado por ter construído com a gente, ter agregado. Amém, amém. Foi uma bênção. Eu tenho certeza que o céu falou com muitos corações e depois a gente vai ter muito feedback dessa palavra. E eu queria agora fazer, para terminar, chamar o pastor Pedro. A gente tem aqui uma parede de oração, pastor Pedro. Tem 2 mãozinhas ali, ó. Ali tem alguns pedidos de oração que eu escrevo. Oração pelo Pedro, todos da rede social, oração pelo Mateus. Inclusive o Mateus, que é meu sobrinho que a gente estava orando, ele conseguiu entrar na faculdade de medicina. Eita, glória. Estamos felizes. A Larissa está com o bebê dela totalmente bem. Muitos testemunhos aqui dessa parede. Então eu queria convidar nosso pastor Pedro para vir aqui, pastor Pedro. Consegue dar um pulinho aqui? Para colocar a mão aqui. Consegue passar para aí, pastor? Se não consegue, eu tiro daí. Eu vou conseguir. Vai. Senão eu tiro o pedestal daí. Eu tenho que conseguir. Pastor Júlio vai estar fazendo a oração final aí. Pode passar devagarzinho, pastor Júlio. Homem de Deus. Pastor Pedro. Pastor Pedro, eu sou horrível porque o pastor Júlio está falando aqui. Eita, o Márcio Henrique da Silva falou que já estudou com o pastor Luiz. Ó. O Márcio, lá de Realengo. O Márcio, amigo. O Márcio. É lá do Barata, do Pisão, não sei, parece. É o Márcio, eu lembro dele. Ele é benção. Então, ele que falou que chega pra cá, pastor, chega pra cá, pastor. Pastor Pedrão. Olha o seu pastor Pedro aí. Coloca o mãozão aí nessa parede, levanta um clamor aí pra gente. Vira. Precisa nem no microfone não? Dá pra ouvir? Só botar a mão aí na parede. Com certeza, eu tava atrás do bastidor, mas com certeza eu tava falando assim. Mas foi benção, agregou. Se puder clamar, levantar um clamor por essa parede de oração aí. Antes de orar, posso dar uma palavrinha? Lógico. Está claro. Foi muito construtiva essa conversa. Eu estava ali agoniado por querer falar, mas como não foi... Vai ter uma oportunidade. Porque assim, conforme a gente vai falando, a mente vai abrindo. Exatamente. E muitos assuntos aí que aconteceram, eu pude me conter. Então, vamos orar então? Amém. Mas vai ter, vamos marcar a oportunidade para trazer o senhor aqui para então debater não. E nos ajudar Eu sei falar com ele, debate não. Mas quando nós estamos conversando, aí ele faz, o senhor dá um bom debatedor. Mas digo, não, mas eu não consigo. Mas você está debatendo. Isso aí. Mas assim, quando a gente debate, mas numa proporção de que não venha irritar, porque eu vejo muitos debates, pessoas falam até irritadas. Não, mas aí não pode. Não, mas eu ouço, né? Com os debates que eu ouço, sempre eu ouço assim. Mas, enfim, né? É por isso que eu não gosto de debate, porque é complicado. Né? Mas amém. Vamos orar. Posso colocar a mão assim? Essa mão aí. A mãozinha tá até aqui já. Até a mãozinha aí pra benção, mas você pode colocar em qualquer lugar. Pode colocar em qualquer lugar, só pra não sujar o seu. Isso aqui, não, só caiu. Vou fazer aqui pra não apagar a tela. Pode ficar à vontade. Eita, glória. Aleluia. Eterno Deus. Aleluia. Pai querido e santo. Em primeiro lugar, Deus, eu quero te agradecer. Obrigado. Muito obrigado, Senhor. Aleluia, meu Deus. Toca no coração. Por eu chegar até aqui, ó Pai. Deus, muito obrigado por esta família, por conhecer o teu filho que está fazendo esse trabalho. Aleluia. Ó Deus, muito obrigado, Senhor.
Agora, Deus, eu quero te pedir, Senhor, tenha misericórdia do teu povo. Assim, Ó Deus querido, aqui está esses nomes, ó Pai, são tantos. Aleluia. Que já foram abençoados. Ó Deus querido, eu quero te pedir, Senhor, por aquele que está nos ouvindo. Aleluia. Neste momento, ó Pai. Toca na vida deles. Ó Deus, visita cada um, não sei qual o problema, que todo ser humano tem problema, é problemático. Ó Deus querido, mas por isso que nós estamos aqui, ó Deus, para orar um pelos outros. Aleluia. Ó Pai querido, eu quero te pedir, visita cada lar nesta hora. Ó Deus querido, repreende tudo mal. Deus, esse nome que está aqui nessa parede, ó Deus querido, toma tuas mãos, continua livrando, continua abençoando, dando vitória. Ó Deus querido, toma o lar do teu filho, pastor, ó Deus, que abriu aí a porta da tua casa para que nós pudéssemos entrar e estar aqui juntos. Ó Deus querido, toma tuas mãos grandemente, dá vitória. Pai Santo, realiza, Deus, segundo o teu querer, ó Pai, um milagre na vida, Senhor, desses ouvintes, desses participantes. Ó Deus amado, e dá vitória. Senhor, não posso esquecer, toma o meu lar nas tuas mãos, minha esposa, meus filhos, meus netos, ó Pai, todos os meus, ó Deus querido, minha parentela, Pai Santo, toma tuas mãos grandemente, dá vitória. Deus, eu não posso esquecer também, Senhor, de pedir, Senhor, que o Senhor venha entrar com providência. Ó Deus, ali em Israel, ó Deus, tome tuas mãos grandemente, Senhor, repreenda ali o mal. Ó Deus amado, toma a nossa nação, o Brasil, em tuas mãos. Ó Deus querido, toma, Deus, o universo, Pai, porque a ti pertence. Deus, falando em universo, toma, Deus, todas as famílias do universo, porque, Senhor, a família é projeto teu, ó Pai. Meu Senhor da glória, por isso que eu te peço, tome tuas mãos grandemente, protege, meu Senhor. Faça assim, Senhor, o teu querer, ó Pai. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que ele reina para todos sempre. Amém. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Então foi mais um estudo aí. Pastor Aleluia. Pedro, Pastor Luiz, Deixa eu ver aqui o meu Deus. aqui. Queria agradecer a todo mundo que estava aí com a gente até agora na live. Fica com Deus. Graça.